essa do Supremo Tribunal Federal de hoje, convalidando a decisão do ministro Lewandowski de liberar os diálogos dos procuradores da Lava Jato com o juiz Sérgio Moro, já era, de certa forma, esperada. Agora, o importante a anotar aí é que ela vem num momento em que a mídia, não só a nossa mídia nacional, como a internacional, ela se encontra sob séria suspeição, sobretudo depois, não é, que a vacina russa, a Sputnik V, foi considerada como uma das vacinas mais eficazes pela própria Inglaterra. Na Argentina, os grupos de mídia Clarín e La Nación, ambos dominando a televisão, o rádio e a própria imprensa escrita, quase levaram o país à revolta contra as vacinas, dizendo que a vacina russa era imprópria para maiores de 65 anos, além de ser inferior às vacinas, principalmente a americana Pfizer, que foi vetada pelo governo argentino por exigir que o governo se responsabilizasse por qualquer efeito contrário ou adverso dessa vacina. O presidente argentino Alberto Fernandes foi à televisão denunciar a manobra. Veja o que ele diz. Eu não sei como passou, mas até hace 20 dias atrás eu era um envenenador serial. Ele disse que até 20 dias atrás ele era, presidente da República, um envenenador serial. Havia comprado uma vacuna para envenenar a gente. Porque havia comprado uma vacina para envenenar as pessoas, não é? No caso, o povo argentino. E agora resulta que não sei como passou. E agora resulta, não é? Acontece que não sei o que passou. Pero me piden, por favor, que consiga veneno para todos os argentinos. E agora me pedem que eu consiga veneno, no caso da vacina, para todos os argentinos. A própria mídia se justificando, pedindo mais vacinas, né, depois de reconhecer que não reconhece, eles nunca reconhecem o erro, depois de registrar, né, a eficácia da vacina russa. A eficácia não foi reconhecida apenas na Argentina e na Rússia, mas principalmente na Europa e nos próprios Estados Unidos, onde o New York Times chegou a pedir num editorial que mandassem vacinas também para os Estados Unidos. O jornal também fazendo aquela meia-culpa, né, entre aspas, dizendo que realmente no primeiro momento houve aquela, né, percepção de que as vacinas eram inferiores. E também pelo fato de a Rússia e a China governados por regimes autoritários. Agora imaginemos nós, sem o concurso da China e da Rússia na questão dessas vacinas, como estaria entregue o mundo, né? Principalmente o mundo periférico, o mundo pobre, não é? Aquele que não gravita em torno de Londres, de Paris e Nova York, que tanto a Rússia como a China estão oferecendo essas vacinas a preços quase que simbólicos para os países pobres, principalmente da América Latina, incluídos aí Brasil, né, a Argentina, o próprio Chile, que combate muito o governo da Venezuela e é um país que é dirigido por uma elite muito reacionária. O mesmo acontecendo com a Colômbia e outros países ligados ao chamado Grupo de Lima. Todos eles vão receber essa vacina da Rússia e da China. Isso para não falar na Europa, cujos países mais pobres também, tipo Espanha, Itália e Portugal, estão à míngua aí, porque os laboratórios não têm condições de fornecer a vacina, os laboratórios comerciais, aquelas vacinas, principalmente as mais
celebrizadas pela mídia, como a Pfizer, a AstraZeneca de Oxford, etc. Agora vejamos o que está acontecendo lá na Europa. Com vacina gratuita e sem restrição, Moscou atrai estrangeiros e russos que moram na Europa. Esse material aqui é da Folha de São Paulo, não é de nenhum blog de esquerda. Viajantes vão para o país apenas para receber o imunizante. Cuba e Emirados Árabes têm planos para disponibilizar doses. Cuba, principalmente, está com 2 vacinas também para entregar lá a ALBA, aquela aliança bolivariana, comandada pela Venezuela e a própria Cuba, na qual também se inclui a Bolívia e a Nicarágua, além de alguns países ali da América Central. Cuba já anunciou que vai disponibilizar 2 milhões de vacinas, aquela sua vacina soberana, e também tem uma outra já preparada para ser lançada, que é a Abdala. Então diz que o ritmo lento da vacinação contra a Covid-19 nos países da União Europeia está fazendo com que moradores do bloco comecem a avaliar a possibilidade de viajar até a vizinha Rússia para receber o imunizante, no caso a vacina. Diferentemente da Europa, na Rússia a vacinação contra o coronavírus não está mais restrita apenas ao grupo prioritário, e qualquer pessoa pode receber uma dose, incluindo estrangeiros. O interessado precisa apenas apresentar um documento de identificação, como o passaporte. A gente vê aí, a Rússia tão sancionada, tão pressionada pelos governos tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, é quem está oferecendo essa possibilidade aos europeus e inclusive os americanos de serem vacinados. Mas vamos aqui ao nosso escândalo tupiniquim da mídia nacional, a mídia hegemônica nacional, que patrocinou toda aquela operação da Lava Jato. Por 4 votos a 1, segunda turma do Supremo libera acesso de diálogos entre Moro e procuradores da Lava Jato a Lula. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira manter a liminar que deu à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acesso a mensagens trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores de Curitiba. Votaram nesse sentido o relator Ricardo Lewandowski e os ministros Nunes Marques. Recorde-se bem que esse Nunes Marques foi aquele indicado pelo Bolsonaro, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. O ministro Edson Fachin foi o único a se posicionar contra. Agora, o mais veemente deles foi o ministro Gilmar Mendes, que também integra essa turma. O que ele disse a respeito? Ou nós estamos diante de ficção, ou nós estamos diante de um caso extravagante. É o maior escândalo judicial da história da humanidade. É disso que estamos falando. A República de Curitiba envergonha os sistemas totalitários. Eles não tiveram tanta criatividade. Da União Soviética, da Alemanha Oriental. É disto que nós estamos a falar. A não ser, como eu disse, e dou o benefício da dúvida, que se prove que isso não existiu, que é obra de um ficcionista. Não é mais o julgamento de um caso. Nós vamos ser julgados pela história se formos cúmplices desse tipo de situação em que montamos um modelo totalitário, afirmou o ministro. Agora, é claro que isso vai repercutir nas eleições, nas nossas eleições do próximo ano.
e também nas eleições deste ano na Argentina, além de outros países. E também no julgamento do próprio Lula, né, que está ainda sendo aguardado, devidamente engavetado ainda no Supremo Tribunal Federal e que julga a suspeição do juiz Sérgio Moro. Mas o Lula já provou que sabe esperar, né? Sabe esperar e talvez chegue até num momento muito propício para que ele, e não o Haddad, seja realmente o candidato à presidência da República. Apesar disso, o ex-presidente da República deu aqui no Twitter, né, no seu blog oficial, Lula Oficial, que deu entrada no hospital sírio-libanês no sábado, dia 6, com quadro de bacteremia. Bacteremia. Ele foi internado e medicado com antibióticos por via venosa. Encontra-se clinicamente estável e teve alta hoje, não é? Hoje, esta terça-feira, pela manhã.